Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati, aqui comigo hoje o senhor Júlio César. Fala com as pessoas, tem gente que ouve o podcast, você tem que falar. Fala, galera, Tá, tamo isso. aí. E Diogo de Oliveira. Que Fala, pessoal. meio molhado ainda da chuva. Cheguei correndo com notícia quente. Literalmente, porque vamos falar de GAC, né? Hoje, literalmente, foi apresentado o GS3 e um pouquinho mais cedo. Na verdade, é um anúncio esperado desde o Salão do Automóvel, né? A GAC confirmar a produção no Brasil junto com a HPE, que é a empresa que produz Mitsubishi, importa Suzuki, mas não é a operação oficial das duas marcas, né? Digamos assim, lá em Catalão, né? Vamos começar com a fábrica, porque nos últimos tempos, acho que até o Júlio vai poder explicar melhor, as chinesas estão procurando formas de escapar um pouco da tarifação, né? Recente. Temos já a BYD já com um processo de montagem rolando, GWM também já montando Haval e Power. Quem mais já tá? Geely já prometeu ainda esse ano também lá na fábrica da Renault. Isso. E agora a GAC com a produção dentro da fábrica da Mitsubishi, que está prometendo 50 mil unidades por ano a partir de 2027. Isso. É interessante esse movimento da GAC porque, o que parece, ela já fez uma leitura ali do mercado, né? Porque a BYD veio antes, veio numa época que ainda tinha um imposto mais baixo, então dava para importar bastante, se preparar melhor. Eu acho que eles fizeram uma boa leitura, tanto não só da BYD, né? Acho que a GWM também, né? Que inclusive já até anunciou aí uma segunda fábrica, né, no Espírito Santo, mostrando aí como que as chinesas estão avançando rápido aqui. Então acho que a GAC fez essa leitura e já veio com uma estratégia já bem diferente, né? Acho que o principal ponto, já começando totalmente fora dos eletrificados, né? Todas elas vieram com foco em eletrificados. A GWM mais em híbridos ali, a BYD com os dois, né? Com elétrico e com híbrido Mas também. a própria GWM também veio em seguida com diesel. Também. Mas assim, com uma estratégia complementar ali, né? Sim. Mas com foco, a linha Haval, né? Acho que mais questão de híbrido. Mas agora tudo indica aí, segundo a GAC já até apresentou, né? Trazer combustão, né? Então, combustão híbrido elétrico. Sim. Uma estratégia, só por isso ela já é bem diferente das outras. Bom, já mudou bastante. E vale lembrar também, a própria Caoa Chery já produz no Brasil tem um tempo e recentemente, né, Diogo? Caoa Chang'an já vai chegar com produção, né? Semana que vem, né? Vai ter o anúncio lá em Anápolis, na fábrica da pertinho, Caoa. pertinho de Catalão. Pertinho, pertinho. As duas são acirrada. vizinhas aí, Chang'an e GAC vizinhas. A Chang'an, ela vai ter uma produção nacional em parceria com a Caoa. A Caoa é especialista em construção de rede, em construção de marca também, né? Então, ela vai auxiliar aí a Chang'an nessa operação agora aqui no Brasil, né? A Chang'an, inclusive, retornando depois de uma primeira passagem meio apagada, meio até problemática, e com veículos que eram de gerações chinesas que e comerciais, não tinham, né? Muito comerciais, e não tinham tecnologia, né? E agora a Chang'an vem com carros ultramodernos, inclusive a linha Avatar, uma linha de luxo. E até curiosamente, na verdade, muita gente não lembrava, né? Fizemos até uma matéria. Exatamente. A Chang'an que projetou a picape que deu origem à Titan e Dakota. Exatamente. E essa matéria, inclusive, deu bastante audiência no site do Motor1, né? Nas redes sociais. E agora a GAC trazendo uma produção nacional em parceria com a HPE Automotores, na mesma fábrica que faz Eclipse Cross e a picape Triton, né? Inclusive, assim, a GAC meio que, entre aspas, salvando aquela fábrica, porque não existe hoje um volume que sustente aquele negócio no longo prazo, né? Aquela fábrica ali, ela é pronta, o que eu li sobre a fábrica, hoje 120 mil unidades por ano, ela não chega nem perto com a produção dos dois carros. Exatamente. Antigamente muito já fez abaixo. Lancer, fez a SX, fez Até o Pajero, Suzuki Dakar, Jimny. Jimny. O Jimny é engraçado, porque ele começou ali, acho que se não me engano, em Anápolis, uma coisa assim, depois foi para Catalão, na hora que o volume já não justificava. Itumbiara. Isso. Itumbiara. E aí tiraram de lá, jogaram para Catalão e durou pouco, porque aí ele trocou de geração, virou o Jimny Sierra, que também já está fora do mercado. E a HPE estava sem muito produto
né, para lançar no mercado. A Mitsubishi está vivendo aí de Eclipse Cross, que é um SUV que daqui a pouco também já tem 8 anos de produção aqui, é um carro que já está ficando velho, né? E a Triton, que é uma nova geração da picape, mas é um produto que o volume não é tão grande. Então, realmente, a GAC, botando produção na fábrica de Catalão, vai dar uma bela de uma salvada ali na operação da HPE, embora hoje, na coletiva, o Mauro Corrêa, que é o CEO, o presidente da HPE, ele deixou muito claro que essa parceria ela não é uma parceria no nível, por exemplo, da Caoa Chang'an, que vai ter uma união muito grande de desenvolvimento, planejamento, estratégia de lançamento de produto e tal. A HPE só vai produzir. A HPE só vai produzir. Quem vai definir estratégia de lançamento, modelos que serão produzidos, features, tudo que tiver envolvendo os carros de lá, vai ser a GAC. A HPE basicamente vai receber os kits, montar e despachar. Exatamente. Ela não tem nada a ver com a Mitsubishi, na verdade. A HPE ela pode fazer isso porque ela não é uma operação, digamos, oficial. Ela não é a Mitsubishi do Japão. Ela tem ali o contrato dela, ali, então ela pode produzir. E até quando a gente abre, por exemplo, o próprio site da fábrica fala que, se eu não me engano, podem rodar até 30 variações de modelos dentro da mesma linha ao mesmo tempo. Então ela já mostrou, falou, olha, eu faço Mitsubishi, eu posso fazer a sua marca. E na verdade esse papo da GAC com a HPE, ele vem desde o ano passado. Era esperado, né, até o anúncio durante a coletiva do Salão do Automóvel. A própria GAC cancelou a coletiva no Salão do Automóvel. Não justificaram, não falaram nada, simplesmente falaram, não vai rolar, não vai ter a coletiva. Bem lembrado. Não teve. Foi uma expectativa, foi inesperado, na verdade. Pegou todo mundo de surpresa. Sim, tinha uma expectativa de anunciar algo ali, não aconteceu. Era esperado esse anúncio e não aconteceu. Provavelmente ali, às vezes, alinhando algum detalhe de contrato. Ou até os próprios chineses falaram, não, vamos esperar um pouco, porque vai ser só em 27, vai ficar muito tempo. E pegaram justamente o lançamento do GS3 para mostrar. E provavelmente o GS3 vai ser, eu acho que é quase certo o GS3 ser um dos modelos produzidos ali. Eu chuto GS3, GS4 e até o próprio prometeram ainda esse ano o Ion UT. O Ion UT. Eles hoje mostraram na coletiva, né, um slide ali da apresentação com os próximos lançamentos. Vai ter agora o GS3 a partir desse mês, já chegando às lojas, já estava em pré-venda, né, pedindo aí um sinal de R$4.000. As primeiras unidades chegando por R$129.990, um preço bombástico. A gente vai falar sobre isso no decorrer desse podcast. E depois das 1.000 unidades, ele sobe ali para R$139.990. E segunda versão, a topo de linha Elite, né? A primeira é Premium e a Elite vai custar R$159.990. Um carro que chama atenção pelo tamanho, né? Ele é um pouco maior do que a média dos SUVs compactos, que está ali em torno de 4,20, 4,30 metros. Ele já começa a olhar muito para o Compass, né? Ele tem quase tamanho de Compass, né? Ele tem ali 4,41 metros de comprimento, que é o entre Compass. Eixos. É igual do T-Cross, 2,65 metros. É um entre-eixos, digamos assim, de compacto, né? Mas ele tem um porte já muito maior do que, por exemplo, o Volkswagen Tera, e chega com preço, ele maior inclusive que o Nissan Kite, por exemplo, e chega com preço muito competitivo. Que eu acho que é o segundo ponto de discussão, que é justamente esse, né? A vinda do GS3 a combustão, nós noticiamos, né, Júlio, tem meses, porque acabou vazando no Inmetro a lista e lá aparecia 1.5 turbo. E começou a discussão, né? Cara, eles vão trazer só a combustão, os chineses estão vindo tão forte com híbrido, só que ao mesmo tempo a GWM veio com diesel muito com preço... Porque era picape também. Era picape, achava um segmento que é um pouco mais funcionou para ele. Ela viu o fracasso da BYD Shark e pisou no freio total. Tanto que no caso da GWM Power atrasou assim 2 anos o lançamento do picape, né? Mas do GS3, assim, a gente começou a falar, né? Poxa, ali vai vir combustão, todos os chineses vêm híbridos, e a gente bateu muito na questão. Se tiver preço, não vai ser problema.
né? Lógico, ele não poderia vir caro e na verdade acho que ele veio até um pouco mais barato do que a gente chutava. A gente tava chutando aí o carro a 150, topo de linha. Ali a gente fala, pô, acho que a 160 mil o topo de linha já vai estar bem posicionado, porque é bem equipado, o carro é bonito, não sei o quê. E justamente, eles vieram com uma versão de entrada. Vamos já jogar o preço de venda depois aí, todo mundo tá chovendo. Tá né? chovendo, gente. Vai cair um toró. Vai todo o... E eles, depois da pré-venda, 139 mil reais a versão de entrada, né? E justamente o que o Diogo falou, preço de Tera, né? Por um carro, um SUV já agora maior, agora foi o seu, veio um pouco atrasado. Então tem esse ponto, né? Você que viu o carro... Eu fiquei bastante impressionado com o carro. Primeiro, ele tem um design bastante autêntico. Eu até me lembrou um pouco os carros da Peugeot, ousado, mas assim, muito geométrico, muitas linhas retas se cruzando, triângulos, muito vinco pelo carro inteiro. Ele tem um visual bem moderno, né? Realmente a GAC tem aí um SUV que vai chamar a atenção pelo design. E o tamanho dele é um tamanho que, até olhando o produto ali, eu começo a perceber claramente que o segmento está mudando. Por exemplo, não é por acaso que a Volkswagen está desenvolvendo um novo T-Cross maior do que o atual, porque o atual é pequeno. Para a nova categoria. O atual ele vem para substituir o Taos no futuro, né? Exatamente. Então, assim, o segmento, os SUVs compactos que estão hoje no mercado, que tem aí de 4,20 metros a 4,30 metros, eles, a nova geração de SUVs compactos vai vir com esse tamanho, que é o tamanho do Nissan Kicks nova geração, 4,40 metros. É um porte mais interessante. Esses carros eles vão, digamos, entrar mais próximos ao que a gente vê hoje, por exemplo, no Compass, no Corolla Cross, na faixa de 4,40, e deixar os médios realmente para os médios, né? Para os médios. Já entrando um Song Plus, um GS4, Exato. Um Raval, já entrando outra geração, né? E o que me chamou também a atenção é que é um produto que chega com um preço que chama, né, que todo mundo olha e fala, opa, esse daí parece interessante. E ao mesmo tempo ele entrega demais. Você entra ali na cabine, a cabine é aparentemente muito bem construída, o acabamento é bem feito, os materiais são interessantes. Ele parece estar uma categoria acima do que a gente tem hoje entre SUVs compactos, né? Quando pega T-Cross, Creta, Tracker, o Kite, por exemplo, ou o próprio novo Kicks, eles não têm muito glamour por dentro. São mais simples, com muito plástico. Tem ali um detalhezinho, um forro de couro sintético no painel. Vou dizer que talvez o melhor acabado é o Kicks, que falha na questão do motor. O Kicks, eu acho que o Kicks dos compactos é o que mais está impressionando hoje. Mas aí ele entra na questão do motor 1.0, né? E falando de motor, tem um ponto que para mim foi talvez o mais impactante, que além de ser um produto vistoso, moderno, design bonito, muito conteúdo, o interior ali com aquela tela multimídia flutuante de 14,6 polegadas, um carro que realmente você entra assim, você fala, caramba, é de outra categoria. E aí você olha o motor, 1.5 turbo, injeção de gasolina ali, 1.5 turbo a gasolina, né? Ciclo Miller, um motor com um funcionamento ali um pouco diferente do tradicional, câmbio de dupla embreagem e 7 marchas, banhado a óleo. E quando você vai olhar ali, 170 cavalos de potência. O que é curioso para um motor ciclo Miller com 170 cavalos. É bastante, né? É bastante. A gente fala de Miller potências menores, né? Porque normalmente o Miller trabalha muito com elétrico junto, né? Trabalhando muito com nos motores híbridos. Mas eles conseguirem jogar essa potência no motor de ciclo Miller é um bom número, cara. Né? 177? 170 cavalos. 170 cavalos. 170. Por enquanto só a gasolina. Quando ele for flex, vai vir um pouco mais forte, né? Mais. E 25,5 kgfm de torque máximo, que é o mesmo torque, por exemplo, do 1.4 TSI do Nivus, do T-Cross, né? E esse motor... ele
por exemplo, ele está num produto que vem com preço onde hoje você só tem SUV 1.0 turbo. Sim. Então, quando a gente alguns olha, diferencial. quando a gente olha o segmento onde ele chega, ele está concorrendo com um motor 1.0 turbo de 120, 128 cavalos Sim. Então de ele, potência. Então ele é muito mais potente do que então ele é mais qualquer potente, outro. é maior, mais equipado, com acabamento melhor. Júlio, o que eu ia te perguntar, você que está acostumado a entender até bastante da eletrificação, do mercado, você acha que o GS4 vai ter problema para ser vendido mesmo não sendo híbrido? Pelo fato de todos os chineses serem híbridos, mas por outro lado, temos aí 170 cavalos e um preço bem competitivo. Então, é uma oportunidade da GAC testar isso. Por tudo que a gente já viu aqui, eu acho que a estratégia é boa e tem boa chance. Eu acho que sim. E ainda mais pensando tudo aquilo que eu falei no começo, né? Aquele cuidado que a GAC teve. Eu estive no lançamento da GAC, na verdade no pré-lançamento, quando eles fizeram aquele evento antes de chegar no Brasil, explicando como que ia ser a operação, né? Falaram muito ali de entender o mercado, de parceria. Parceria, se eu não me engano, acho que a Universidade Federal de Santa Catarina. E vale lembrar que a GAC... O desenvolvimento do motor flex. E na né, China, todo feito aqui. essa coisa de parceria é até comum, porque na China eles têm com Honda e Toyota, né? Sim, sim. Eles têm parcerias muito fortes. Acho que a GAC está entre as grandes chinesas, né? Eles falaram hoje tá no no evento grupo que ela é a sexta maior então, ela está no grupo das grandes da chinesas. China, atualmente. O que eu acho interessante da GAC no Brasil, né? Ela chegou... ela foi a primeira dessa nova fase, depois de GWM e BYD, ela foi a primeira que chegou. Foi a né? primeira. Que aí veio uma fase... segunda fase. Que veio né? uma fase depois, GAC, Geely... Começou a vir um monte, aí veio Jayco Moda. Moda, vieram vários. E ela foi uma marca que deu pra perceber que ela olhou bastante e estudou muito o mercado brasileiro. Primeiro, ela já veio com um híbrido pleno. Ela percebeu que a Toyota nadava muito bem com o híbrido pleno. A GWM tem o Raval, o H6 híbrido pleno. Mas não é a versão dominante de venda, né? E fato, a gente ainda vemos um GS4 que vende muito bem. Um preço ali relativamente competitivo. Eu acho até que se o cara chegar na concessionária para ver o GS3 e quiser híbrido, ele vai pôr ali na faixa de 20, 25 mil reais a mais para levar um GS4, se ele se incomodar do compacto Se do tiver segmento. uma promoção, Taxa zero. nem chega nisso. Não, e tem direto a GAC faz taxa zero pro GS4. Então, por exemplo, o cara ali, entre gastar... A gente não tá falando, por exemplo, do hatch compacto que o cara aí de 80 para 100 é apertado. Não é isso. O cara ali do 170 puxa um pouco pro 190, às vezes ele pode, ou na negociação, um seminovo que ele coloca no jogo. Mas, ao mesmo eles vieram com o GS4 que vende bem e veio uma linha de elétricos que é muito variada. Tem o que a gente brinca, a minivanzinha, É o Y, tem o né? SUV, tem o Hype-Tech com as portas para cima. Com as duas versões, né? A versão normal e com a abre as portas porta. pra cima. Então, eu acho que eles leram bem o mercado brasileiro antes de vir e provavelmente já estava ali negociando alguma coisa de fábrica. Porque as chinesas, acho que, se a gente for olhar, as chinesas estão aproveitando o que o Brasil já tinha. Porque a BYD veio na fábrica da Ford, comprou lá, né? A GW veio na fábrica da Mercedes, que estava parada. A Geely parceria com a Renault. Agora a GAC com parceria com a HPE. Elas estão ali, tipo, não vou fazer a fábrica do zero, mas eu vou aproveitar. Então, a Changan e a Changan com a Caoa, que a gente já falou até no programa passado que eu acho que Caoa Chery dura mais 2 a 3 anos. Vocês acham que não convive bem essas duas Não é parcerias? questão de conviver, é só olhar o que a Chery trouxe, vai, o Moda Jayco e Jetour já. Tipo, ela deve estar preparando o terreninho, mano, daqui a pouco a Caoa vai ali. Ouvimos alguns papos de mercado que a própria Chery não gostou muito da parceria com o Changan. Não, o ciúme. Né? Na China não gostaram muito do que aconteceu. Né? Tipo, a Chery fez poxa, como assim? Então eu acho que a própria Chery começou a se mexer muito para não ter mais a parceria com a Caoa aí num médio prazo. Talvez não agora. Mas aí vamos por uns 2 a 3 anos nessa história aí. E ainda tem terreno, né? A gente tem aí fábrica, por exemplo, a própria Caoa com a Chery tem uma fábrica em Jacareí que tá lá. Que até hoje não se né? definiu ali, né? Que a gente, até quando a gente entrevistou o Roger Coraça da Omoda Jayco, eu entrei nessa questão de Jacareí, ele deu uma disfarçada, mas eu acho que a questão de Jacareí deve ser muito complicada. Porque ela tá parada há tanto tempo e tem...
ela poderia ali começar a funcionar, mas, por exemplo, dentro da Chery tem mais 2 marcas que nenhuma delas fala de Jacari. Então deve ter alguma situação Pode ser extremamente... burocracia, questão judicial. Cara, sei falam lá. que tem algumas questões até ambientais no Jacari. Ambientais Eu li também, alguma coisa, mas tipo, não vou cravar Então, aqui. tá. Eu acho que tem questão ambiental em Jacareí. E além de Jacareí, tem uma Jaguar Land Rover ali Nossa, no Rio de Janeiro, em montando 2 carros por Itatiaia, dia. que realmente é uma fábrica que até agora ninguém sabe como é que ela ainda está ali, sem ser vendida, sem estar produzindo direito. A marca está num momento ruim, as duas, né? Jaguar sem produto para vender, Land Rover com produtos muito caros e em descompasso, né? Então, eu acho que as chinesas ainda têm muito terreno fértil para explorar aqui no Brasil, né, cara? E a GAC acho que fez um bom acordo, Sim. porque a HPE realmente tem capacidade para entregar. Eles estão falando em 50 mil carros já no ano que vem, né? E considerando esse ano passado de operação deles, o primeiro ano de operação deles, é uma marca que tem potencial. O GS4 com produção nacional, de repente, vende mais que o Corolla Cross. Sim. Né? O GS3, com certeza, vai acabar tendo versão híbrida. Vai ser flex, certamente ele vai ser flex e deve ganhar versão híbrida também. Então é uma marca que ela tá, como você falou, ela tá fazendo uma leitura do mercado brasileiro e ela falou, cara, para eu ter volume, eu vou ter que ter versão flex, versão a combustão, melhor dizendo. Então vou precisar ter preço. Vou precisar também ter preço, ter versões a combustão pura. Eles já estão falando isso desde o início do ano passado, no Salão de Xangai. Eu estive lá, eu fiz uma entrevista com os executivos da GAC na época e eles já falavam que ia ter a produção nacional, né? Então, agora devem estar ajeitando tudo. Primeiro vão fazer CKD, né? Com kits vindos da China. Mas hoje anunciaram no evento que a nacionalização vai ser rápida. Se não me engano, tem um investimento na faixa de bilhões de dólares, não lembro o valor. E muito é fornecedor para nacionalização de componentes. E não é nenhuma questão de querer ou não, tem que ser rápida, né? Porque agora tem um imposto, né? Exatamente. O imposto pesado, aí voltou, né? O imposto total para CKD, SKD. Então, tem que ser uma solução muito temporária isso. E assim, né? Muita gente não está entendendo por que as chinesas estão vindo, né? Além de... Até para fugir, né, Júlio? Dessa taxação. Fugir dessa questão de pagar, né? A gente fez aí entrevista com o pessoal tanto da Getúlio como da Jayco, falaram de produção local, né? Então é uma forma de fugirem justamente de pagar. E a questão de flex, né? Por que a gente fala de híbrido flex sendo boa parte do país usa gasolina? Na verdade também é por incentivos, né? Também incentivos fiscais. É questão de legislação, de incentivos, emissões, lei de emissões, não é nenhuma opção, a marca quer, a marca prefere. Não, talvez comercialmente seja, num primeiro momento ali, seja mais viável, realmente, ter opções híbridas, o público brasileiro já está acostumado, todos os carros aqui tem. Mas tem uma questão aí do mover, de incentivos, tudo isso. Porque muita gente pergunta, né? Não tem como não. Dificilmente, assim, justamente, até por preço, boa parte do Brasil ainda abastece com gasolina. Se for olhar a relação preço, acho que agora talvez mude um pouco, né? A gente tem uma questão aí do petróleo por causa das guerras, o etanol pode ser que volte a valer um pouco mais, dependendo da política do que você vai abastecer. Né? Só que, na verdade, por mais que quem está em casa só abasteça com gasolina, o carro tem que aceitar etanol por uma questão de homologação. E existem regras de benefícios fiscais cada vez mais fortes em cima. Exatamente. E com mover, isso ficou ainda mais acentuado. Quanto menos o carro emite, menos ele vai pagar. E, por exemplo, a própria Chevrolet pegou a potência do Tracker e jogou para 115 cavalos para entrar quase numa taxação, se não me engano, IPI praticamente zero, se não for zero. Eu vejo a GAC... principalmente agora depois desse lançamento hoje, nessa quarta-feira, né? Eu vejo uma chinesa bastante ousada, porque ela vem sem muito medo, destemida, né? Ela primeiro lança um monte de carro elétrico, traz um híbrido despretensiosamente, começa a vender bem o carro híbrido. Não tem nenhum plugin, totalmente fora do que a gente vê das outras chinesas, não tem um plugin. Exatamente. E aí ela vem com
3 carros elétricos muito diferentes entre si e para diferentes faixas de preço também. Uhum. E aí agora ela traz um SUV a combustão. Então assim, ela tá jogando com as armas que ela tem e que ela pode. E ela não quis esperar, por exemplo, a gente ainda não tem o motor flex. Lança. Depois a gente põe. O carro, a gente está desenvolvendo. Quando nacionalizar, a gente põe. Ou então, sei lá, daqui pro segundo semestre, em algum momento, a gente lança o flex. Eu chuto que provavelmente quando começar a produção em 27, ele já vem em flex. Eu também acredito que sim. Até porque já Estamos foi falando falado... aí de... A gente tá em março, vamos por aí 10 meses pra gente ver a produção e um carro flex. Não, e eles falaram desse carro flex há 1 ano e meio atrás. Se não for mais. 1 ano e meio já. E assim, as chinesas, elas usam muito bem as armas que elas têm, né? Então, assim, você entra no GS3, por 130 mil nesse preço de lançamento, o que ele tem de conteúdo é inacreditável. Mesmo topo de linha, 105, 140, 160. 160 mil. É inacreditável. Pacote ADAS nível 2 completo, teto panorâmico... Rodas 19 polegadas, pintura fosca sem preço adicional, sem custo adicional. Se eu não me engano, tem sistema. Acho que tem um sistema de som assinado, não lembro quem. Sistema DTS. DTS. Cara, sistema você paga assinado. Eu ouvi um pouco de música ali dentro do carro, né? Não posso falar em impressões ao dirigir aqui hoje, mas o som é cristalino. É um som assinado. É outro nível, são 6 alto-falantes com Twitter, é um som de alta qualidade, assim, que você não encontra em carros da categoria. Ou seja, você não tá levando híbrido, você não tá levando sistema eletrificado, mas você não tá pagando... Cara, 160 mil, a gente tá falando de preço quase de entrada do T-Cross, do Creta, o intermediário de Tracker. Não, e quer ver outra coisa, ó? Vou listar algumas coisas aqui. Ajuste elétrico no banco do motorista. Tá? Não tem no passageiro, mas tem no motorista. 2 opções de interior, uma bicolor caramelo, achei um pouco mais chinesa essa versão, e uma que foi a que eu gostei mais, todo preto, teto preto, bancos, portas, tudo, mas mesmo padrão de couro, couro sintético, corino, e mesmo os grafismos e tal, mas todo preto. Essa versão para mim foi a minha favorita. Tampa traseira do porta-malas com abertura elétrica, abertura e fechamento. Tem vários carros que... Não, mais caros que não tem. Não tem esse sistema. Sistema de câmeras visão 540 agora. Aquele que embaixo do carro, né? Que mostra o carro transparente no multimídia, você vê... Antes era o capô transparente, agora o carro inteiro transparente, você vê não só o entorno do carro, como até o piso. Né? Câmeras laterais, você aciona a seta, ele projeta a imagem lateral no multimídia, para os 2 lados, não é igual o da Honda, por exemplo, que é só do lado direito. Né? Multimídia conectado, 14 polegadas, 14.6, com atualizações remotas. E tem atualização remota. E assim, muitas funções. Espelhamento sem fio. Esse carro vem com carregador por indução de 50 watts, que é um dos melhores. Hoje é o mais potente que a gente tem em modelos à venda, em veículos à venda aqui no Brasil, né? Com ventilação. Né? Então, realmente, quando você olha assim, o pacote do carro, que você entra e você vê todos os conteúdos, é muito interessante. Não tem como negar. E são pequenos detalhes nele que você fala, aqui eles economizaram. Sim. Por exemplo, a luz de seta traseira é halógena. É a única luz halógena dos 2 conjuntos ópticos, tanto frontal... O frontal é full LED, faróis, canhão principal, DRL, de neblina, tudo full LED. E atrás apenas a luz de seta com lâmpada halógena, né? Mas assim, uma economia pequena para uma entrega muito grande. Sim, o resto do carro entrega bastante. Né? E tem um detalhe também que é interessante nesse carro: o porta-malas dele não vai ser uma referência, né? Ele tem 341 litros. Para o tamanho desse carro, acaba sendo até um tanto pequeno, vamos dizer assim. Então, o porta-malas
vamos dizer que é um ponto fraco? Sim. Mas ele vem com um step temporário. Que muitas vezes a gente olha assim, o carro tem um porta-malas legal, mas o step falou, não tem step, né? Que é uma reclamação muito brasileira. Kit de reparo. Ainda mais um carro com roda 19, né? Exatamente. Que já é uma questão então, mais assim, complicada. tem o step, é temporário, é fininho, mas assim, tem o step. Né? E são detalhes assim que você olha e fala, cara, os chineses, eles vão acabar conquistando o público aqui pela entrega. Porque o carro entrega muito. Você abre, por exemplo, o capô, a mesma pintura fosca da unidade que eu testei hoje, que eu gravei o vídeo, que vai para o YouTube na sexta-feira, às 10 horas da manhã, ele é todo pintadinho da mesma cor da carroceria. Todo o cofre do motor por dentro, diferente tem manta acústica. Estão economizando nessa parte. Então, assim, muita gente fala carro chinês não dá, não tem qualidade. Isso, para mim, está claramente superado. Né? O que a gente precisa, o que talvez falte ainda para o chinês, é aquele ajuste fino de direção, de suspensão, que a gente vê que ainda falta até em modelos de marcas que já estão aqui há 5 anos no Brasil, GWM, BYD. Ainda não acertaram 100%. Ainda não conseguiram chegar nesse ajuste fino meio europeu, meio alemão, uma coisa mais... Só que o brasileiro se acostumou muito com as outras marcas, com as tradicionais, o cara se acostuma, né? Mas mesmo entre as chinesas, se a gente pega as versões aí 26, a gente compara, você vê que já tem um trabalho, eles estão tentando. Então, eles estão vão evoluindo, chegar estão no lá. processo. Em Não algum tem momento eles vão jeito. chegar, né? Eles vão conseguir chegar e são carros que definitivamente, quando você vai olhar essas sutilezas que eu falei aqui, você fala, cara, ele tem muita qualidade. Sim. Ele vai chegar para brigar com Creta, com T-Cross, com Tracker, com Kicks, com Nivus, com essa Fastback, um monte de carros, Honda WRV, Honda HRV, né? Ele vai chegar para brigar com essa galera no mesmo nível. Até, em alguns pontos até melhor. Ou até superior, né? No mesmo nível para cima, né? E assim, o que ele deve, além de um porta-malas um pouco maior, talvez, ser flex. Isso ele vai ficar devendo. A Caoa Chang'an, por exemplo, já vai lançar o Unité Flex. 1.5 turbo com um pouco mais de potência, justamente flex, né? Já vai chegar ali em 180 cavalos. Esse carro com 170 cavalos ele já está à frente de praticamente todos os concorrentes. Ele chega como um dos mais potentes aí da categoria. Ele está vindo no mesmo patamar dos 1.3 da Stellantis. E agora o 1.6 Flex da Hyundai também foi para 170 e poucos cavalos, 170, né? Então já não tem mais os 190 que tinha. E já que você puxou Chang'an, você que viu os dois, e o Unité estreia semana que vem. Você acha que a Caoa tá fazendo uma reunião nesse momento para discutir? Eu tenho certeza que a Caoa e o pessoal da China estão reunidos para discutir o preço do Unité aqui no Brasil. Eu vi o carro lá na China, ele é um carro interessante, ele é um pouco maior do que o GS3, ele tem 4,51 m, 2,71 de eixos. Ele vem com um pezinho já em médio. Exatamente, ele é um tico maior assim do que o GS3, mas ele não é um carro com um interior muito melhor do que o do GS3 e nem em relação a conteúdos. Pelo menos assim, a gente ainda não sabe como vão ser as especificações aqui no Brasil. Eles vão lançar o carro agora no dia 25 de março, né? Então lá a gente vai saber preço, definição, versões, conteúdos. Mas pelo que eu vi na China, esse carro ele não vai conseguir se posicionar muito acima do GS3. E aí é que tá o grande X da questão. A GAC hoje jogou uma bomba lá no escritório da Caoa e da Chang'an. Ibirapuera pegou fogo hoje. Pegou fogo porque a verdade é que o Unité não vai poder custar muito mais caro do que o GS3. Não importa as dimensões nesse momento. O que importa é dinheiro. O que importa é o posicionamento e o que cada carro vai oferecer.
A gente já sabe o que o GS3 tem. Hoje foi revelado tudo sobre o carro. Sim. E agora fica a expectativa para o que a Caoa Chang'an vai fazer, né? Eu acho que eles estão, nesse momento, sentados e reunidos, discutindo o que a gente vai fazer. Porque o que a gente pensou até agora não está valendo mais. Agora já tem que ter uma nova estratégia. A gente fez até uma aposta, esse né, produto. Sim. No último podcast a gente falou, né? Fizemos lá nossas apostas de não vai- preço. aquilo- que acho que aquilo nenhuma ali não- já não mudou tudo, né, gente? E eu acho que quem acabou chegando mais próximo do que talvez vá ser foi o nosso CEO, que não está aqui hoje conosco, o Fábio Trindade. Falou ali, acho que 134.990, 137. Mas Acho que eu ele não falou sei se eles vão vir. 137.990. Eu falei 139, né? Eu 139. falei 144.990, que é o mais. preço do Honda WRV. Eu nem lembro mais quanto eu falei. Eu falei acho que 139. Acho que você falou 149.990. É, porque você falou mais, você falou um pouco Se mais. vier nesse valor que você sugeriu, eu não vejo tão errado, mas ao mesmo tempo, se eles quiserem fazer barulho Sim. no lançamento, eles vão ter que baixar. Sim. Não vai ter jeito. Júlio, em poucos minutos, essas chinesas não eletrificadas, qual que é a sua visão? Motores flex sem eletrificação, mais apostando em preço e volume do que eletrificação em si, igual no começo, que todas as chinesas não batiam na tecla que não ia ter nada sem ser eletrificado. Movimento dessas novas como a GAC diferente, né, do BYD, GWM, como eu já tinha falado, mas eu acho que é temporário. E Eu vai acho que isso é uma lembrar- estratégia para ganhar terreno, se Ganhar implantar no produção, né? Brasil, E vale lembrar ganhar que corpo na... Ganhar fora volume do de Brasil, produção. principalmente América Latina, muitas marcas chinesas atuam já até há mais tempo que no Brasil e sem eletrificação. É diferente, é uma cultura diferente. Você pega, acho que Colômbia, Peru, né? Esses países já tem muita presença de marca chinesa há bastante tempo. Até porque lá tem a questão de importação é mais fácil, né? São países mais abertos. O Chile, por exemplo, tem muita marca chinesa com muito modelo a combustão, é tradicional. E aqui, como eles vieram depois, já vieram mais olhando para tecnologia, eletrificação. Mas eu acho interessante esse movimento da GAC, mas eu acho que ele é temporário ali. Acho que é para as fábricas se estabelecerem aqui no Brasil, o Chang'an também. Acho que nesse primeiro momento precisa de volume, né? Todos eles falam isso, precisam de volume para ganhar espaço aqui. E futuramente eu acho que eles vão evoluindo aí mais para eletrificação. Eu vejo da seguinte Como as forma. demais. Até agora, as chinesas estavam se valendo das tecnologias que as ocidentais, vamos dizer assim, as japonesas, não têm. Ou não Japonesas querem, e coreanas, né? ou não querem oferecer aqui. Ou não querem oferecer por alguma questão comercial, por posicionamento de preço, por lucratividade, pelo capitalismo, por qualquer razão que seja. Quer que eu chame o Thiago? Elas Ah, não Thiago veio estão hoje. oferecendo essas tecnologias ainda aqui, quando a gente sabe que lá fora, na Europa, em vários países, no Japão, todas as marcas já têm vários carros elétricos e híbridos, Toyota, Volkswagen, Honda, todas. Então, assim, as chinesas estavam se valendo de uma vantagem tecnológica até então. Só que elas perceberam que para elas brigarem em igualdade aqui dentro do Brasil, elas iam ter que ter o flex ou o motor a combustão para ter preço, para realmente chegar junto. E tem escala ali, né? Ter escala para produzir, abrir fábrica, para poder contratar gente, para poder ter um parque industrial, um centro de pesquisa e desenvolvimento, para poder ter uma estrutura de verdade aqui. E o Brasil é a grande plataforma para a América Latina, para a América do Sul e América Latina. Tem o México também, mas o México olha muito para os Estados Unidos. Toda a produção mexicana praticamente é voltada ao mercado norte-americano, né? Então, o Brasil se tornou o grande pilar aqui para os mercados sul-americanos, né? E também para o México. Lembrando que a própria BYD anunciou que vai produzir para exportação agora aqui no Brasil. E né? não vai ser pouco, né? Exatamente. Então, as chinesas, agora elas já estão, vamos dizer assim, no estágio 2. Elas já apresentaram as tecnologias mais modernas, dos elétricos, dos híbridos, e agora elas vão trazer o carro de volume.
Agora elas vão jogar dentro com as tradicionais, mas com o preço. Agora o jogo começa pra valer, agora entendeu? é que o jogo começa. Agora é que talvez comece a doer na Volkswagen, a doer na Chevrolet, na Stellantis. Agora que o bicho vai pegar, porque agora elas têm preço para bater com os carros que são os mais vendidos aqui do nosso mercado. Então, vamos lá. Sexta-feira, 10 da manhã, temos impressões do GS3. Sexta-feira, vídeo novo no canal, completo. Dirigi o carro, gravei dirigindo, trago ali as primeiras impressões, como que é o GS3 por dentro, por fora, mostrando ali todos os detalhes desse carro. E o texto, claro, no site. Então, você que quer se informar, a gente vai ter ali galeria de foto, informações técnicas, toda a parte de conteúdo de leitura e mais o vídeo completo no nosso canal do YouTube e também no Instagram. Mais conteúdos mostrando ali o GS3. E semana que vem também vai ter a revelação final do preço do Xangã. Semana que vem vamos falar se acertamos ou não esse preço, né? Vamos confirmar ou não. Eu tenho para mim que o Motor 1 vai ser o único veículo de mídia brasileira que vai acertar o preço do Xangã e vai trazer, enfim, essa leitura bem verdadeira assim, do que está acontecendo. Bom, veremos isso semana que vem, certo? Muito obrigado, seu Júlio. Se despede das pessoas com voz, velho. As pessoas Caraca. Vou falar. Bom, já fiz as considerações. Não adianta. Valeu. E até a próxima. Muito obrigado, Acompanhe seu o Diogo. Insight. Deixa eu fazer Valeu, pessoal. Não, faz o programa do Insight. Agora Insight você sabe falar. Fala do Insight. Fala do Insight. A gente falou aqui do lançamento, combustão, mas os eletrificados, que inclusive a própria GAC tem muitos. Pode acompanhar lá. Confirmou hoje o lançamento no segundo trimestre entre abril e maio, né? E maio, abril e junho, né? Vai lançar o UT, que é o carro que vai concorrer com o BYD Dolphin Hora 03, né? E Geely X2. É um carro que, pelo que a gente está vendo aí de GS3, eu não duvido nada que eles cheguem aí com preço de Geely X2, tá? Pois é. Eu já não duvido mais de nada. A GAC tá vindo bem agressiva. E isso aí, ó, no Inside. Lá no Inside vez. Fica ligado e nos acompanha. Mais alguma coisa? Muito obrigado, seu Diogo. Falou, pessoal. Nos vemos em breve. Até a próxima. Valeu.